Oi meninas, tudo bem? Me chamo Mari Nunes e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu realizo o design de sobrancelhas. Bom, a gente tá aqui com uma sobrancelha que é bem grossinha, né? Então, eu tô penteando aqui pra vocês verem que essa sobrancelha, ela tem os pelos bem compridos, né? E são bem grossinhos. Então, eu começo, né, depois de limpar, pentear, a marcar com uma linha, ó. Quando a gente pressiona uma linha ali, cria uma linha invisível. E depois você vem puxando com a caneta, né, uma linha. Eu gosto de esticar bem a pele quando eu vou fazer a marcação, tá? Isso ajuda ao traço ficar mais retinho. E isso de marcar com a linha invisível e vir com a caneta, eu acho que fica mais limpo, né, a marcação. Então, eu gosto bastante dessa técnica. Tem quem goste com a linha já marcada de pretinha, né? Eu gosto de fazer assim, porque eu acho que não suja tanto as mãos, o rosto da cliente, enfim. Depois a gente faz ali o ponto inicial, né, a marcação do ponto inicial, na lateral ali da pontinha do nariz, da pontinha, não da abinha, viu? E depois o ponto alto, tá? Uma dica para quem quer encontrar o ponto alto é pedir para a cliente olhar para a pupila de vocês, né? Como eu já faço há bastante tempo, eu já consigo fazer o ponto alto sem precisar falar para ela me olhar. E depois o ponto final. Então, a gente vai pegar a linha ali de novo e... Não peguei a linha. Nesse caso, eu liguei na mão, né? Um ponto até o outro, mas vocês podem pegar a linha e fazer aquilo ali de novo, com a linha invisível, né? Marcar e depois vir desenhando. Nesse caso, eu fui desenhando a mão mesmo, né? Uma sobrancelha que eu já conheço, enfim. E normalmente eu faço até sem marcação, mas eu tô fazendo a marcação realmente pra vocês verem, né? Como que a gente faz a marcação. Então, o comecinho ali, do começo pro meio da sobrancelha, a gente vai aos pouquinhos estreitando, né? A gente não deixa assim totalmente grossa do começo ao fim, não. A gente sempre vai estreitando esse desenho, né? Pra ele ficar mais desenhadinho possível, né? Ele tem um certo arqueamento. Essa não é uma sobrancelha mega arqueada, ela é um pouquinho mais reta, né? Então, a gente mantém o formato natural de cliente. Cada cliente vai ter uma sobrancelha em específico, né? Então, aqui a gente continua a marcação. Eu gosto assim, ó, de ir puxando aos pouquinhos a linha, porque isso faz com que fique mais preciso, né? Que fique mais preciso o seu desenho. Se a gente pega a caneta e liga de uma vez por todas, assim, até o final, sem ir fazendo essa ida e volta, fica um pouquinho torto, né? Então, eu gosto de fazer isso aos pouquinhos. Depois eu pego ali o cotonete e eu venho dando acabamento para essa marcação, só para ficar mais bonitinho, né? Então, a gente pode pegar esse palitinho ali com algodãozinho bem fininho na ponta. Gosto bastante desses palitinhos assim, né? A gente encontra na internet pra comprar, na Shopee. Vocês procuram lá e tem. E é bem baratinho e ajuda muito, muito no acabamento, né? Tem quem gosta de enrolar algodão na ponta ali de um palitinho, alguma coisa assim. Mas esse eu acho que fica mega fininho, fica legal ali pra fazer a marcação. Então, a marcação é essa, lembrando que uma sobrancelha, ela nunca vai ser idêntica à outra, é extremamente raro isso acontecer, mesmo com micropigmentação, né? Então, eu penteio e depois eu venho, ó, cortando, tesoura sempre retinha, bem precisa, né? Não ande com a tesoura enquanto tá cortando, ó, eu posicionei, parei a tesoura e cortei, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Se a gente vir tentar cortar de uma vez por todas, assim, andando, ou vai empurrar a sobrancelha, ou pode criar até um buraco, né? Então, tem que ser bem preciso. Posicionou a tesoura, fecha, viu? Que nem aqui. Então, é isso, ó. A gente vai penteando várias vezes pra ver se não ficou nenhum fiozinho por baixo, né? Porque depois, quando ela pentear, ela pode ver aquele fio muito comprido. Então, eu pentei umas 3 vezes pra ver se eu cortei todos os fios bem direitinhos, tá? E do outro lado a mesma coisa, ó. Aí eu pego a tesoura e eu venho do lado reverso. Lembrando, não continue com a tesoura da mesma forma que você tava na outra sobrancelha. Tem que mudar a posição, porque senão você vai empurrar o fio, né? Então, a gente vem com ele contra, com a tesoura contra, assim, ó. Penteia e dá a cortadinha, tá? Porque senão não vai cortar direito se você vir com a outra angulação, tá? Então, é isso. Vocês veem ali que tem alguns fiozinhos que estão querendo descer, né? Que são uns fiozinhos mais rebeldes, assim, eles estão querendo descer. Então, às vezes, esses fiozinhos vocês podem pentear um pouquinho pra baixo, ver se tem algum mais compridinho, tá? Se tiver um que é muito comprido, corta um pouquinho aquele, mas evitem, tá? De cortar, pentear pra baixo e cortar pra baixo. São extremamente raros os casos que a gente pode fazer isso, tá? Essa não é uma sobrancelha que a gente pode pentear pra baixo e cortar pra baixo, porque senão pode ficar falha.
Então, é assim, ó, penteia pra cima. O que tiver muito rebelde, muito grandão na parte de baixo, vocês vão ali pontualmente e cortam ele. E caso vocês encontrem ali alguma região que ficou um pouquinho mais apagadinha, porque às vezes quando a gente tá cortando pode apagar um pouquinho, vocês podem voltar na região que tá mais apagadinha e já desenhar de novo, tá? Pra não correr o risco de vocês perderem a marcação. Mas lembrando, sempre deixe um alinhamento mais fininho, tá? Pra hora que vocês forem tirar os pelinhos, não bagunce, assim, né? Eu digo, a orientação de vocês, porque a gente seguia por essa linha, né? Então, ela tem que estar mais retinha, digamos, pra gente não se confundir, né? Então, agora a gente vai começar a tirar os pelinhos com a linha, né? A gente fez aqui a linha, ó. Então, posiciona ali pertinho. Eu aconselho que quando vocês estão começando com a linha, vocês comecem a depilar, gente. Começa a depilar a testa, começa a depilar o buço, tá? Por quê? Chegar perto do desenho é um pouquinho mais difícil. Então, vocês vão fazendo isso aos poucos, tá? Principalmente para não acontecer, assim, de arrancar pelo que não deve, né? Porque a gente ainda fica com a mão meio bamba, e não tem muito jeito no começo. Então, vai fazendo isso aos poucos. Pega o jeito com a testa, pega o jeito com o buço, né? Cada pessoa tem o seu tempo pra dominar a linha. Eu demorei 3 meses, mas eu tenho amigas que aprenderam a linha e com 1 mês já tava super craque na linha. Então, isso é muito relativo, né? Então, eu comecei assim, depilando testa, depilando buço, pra depois eu começar a me aproximar mais do desenho em si, né? Da sobrancelha. Então, aqui, ó, tô pedindo pra ela puxar embaixo e em cima. Isso é bem importante pra não beliscar a pele, né? Ela puxar, quando vai tirar os pelos na parte de baixo, pede pra puxar com uma mãozinha pra baixo, né? E a outra mãozinha pra cima. E ajusta a mão dela, porque às vezes elas não sabem muito bem puxar. Então, não tem problema nenhum vocês posicionarem bem ali a mão da cliente, né? E assim, fica mais retinho ali a parte inferior. Não corre risco de beliscar a sobrancelha da cliente, no caso, né? E aqui, então, eu venho tirando o excesso dos pelinhos que caíram ali no olho, né? Pra gente não se confundir também. Porque às vezes a gente acha que tirou tudo e quando vê ficou algum pelinho ali. Então, vai tirando o excesso que cai ali sobre o olho. Ó, apagou um pouquinho da minha marcação, então eu volto com a caneta, não tem problema nenhum. Você volta com a caneta até pra não apagar mais. Então, voltem sempre com a caneta no começo, né? E verifiquem se não ficou fiozinho, né? A gente tem que fazer um design bem limpo. Isso é a maior prioridade num atendimento, é o design ficar extremamente limpinho. Não pode ficar excesso de pelinho, tá? Verifiquem todos os cantinhos. Vira o rostinho da sua cliente pro lado, vira pro outro, tá? Pra realmente dar um acabamento de excelência pra essa cliente, ela fidelizar com vocês e não trocar vocês nunca mais, tá? Então, o pilar, assim, né, de sucesso para manter uma cliente com vocês é fazer um trabalho muito bem feito. E o trabalho muito bem feito não pode ficar sujeirinha, né? Ela tá ali fazendo a sobrancelha propositalmente para ficar bem acabado, né? Senão ela faria em casa. Então, tira bem, né? Eu gosto muito da linha por conta disso, porque ela dá um acabamento maravilhoso, tira todas aquelas penugenzinhas que é difícil de tirar com a linha, né? Então, mas eu sempre volto com a pinça, eu vejo se ficou um fiozinho ou outro, porque às vezes fica mesmo fiozinho, né? Então, eu volto com a linha, vou dando acabamento, né? Vou vendo se não tem nenhum pelinho ali perdido que dá pra tirar. E viro o rostinho da cliente pra um lado, viro pro outro, porque a luz, ela nos engana muito, né? Dependendo de como ela tá posicionada, ela parece que esconde um pouco ali, um pelinho ou outro. Então, eu sempre vira um pouco pro lado, vira pro outro, levanta um pouco o queixo. Quando ela senta, é muito engraçado. Quando ela senta, muitas vezes eu enxergo um pelinho que eu não tinha enxergado quando ela tava deitada, né? Isso eu acho muito engraçado. Então, eu vou lá, eu olho ela sentadinha, eu sempre olho ela sentadinha, deixa eu ver como ficou. Aí eu fico olhando, vejo se tem algum pelinho. Se tem um pelinho, eu volto ali com a pinça e tiro, né? Mas eu prefiro fazer isso do que a cliente chegar em casa depois e ver algum pelinho. E continuamos dando acabamento. Ó, vocês perceberam que um lado eu fiz mais com a linha e esse aqui com a pinça, por quê? Propositalmente, para vocês verem como que é fazendo com a linha de um lado e com o outro só com a pinça, tá? Tem problema? Não tem problema, gente. Não acho que vai crescer mais um lado do que o outro, assim, né? Claro que a linha, eu acho que com o tempo ela diminui um pouquinho a quantidade, assim, dos fios, demora um pouquinho mais. Mas tudo certo nesse caso aqui, né? Fiz mesmo pra demonstrar pra vocês.
E o que que eu faço muito, ó, vocês estão vendo que eu puxo com 2 dedos numa mão pra segurar bem a sobrancelha. E na mão que eu tô tirando o pelo, eu fico com o dedo de baixo segurando a pele, tá? Pra quê? Pra pele ficar extremamente puxadinha. Essa pele, ela não pode ficar mole, porque se essa pele ficar mole e você for tirar o pelo, vai doer, tá? Vai doer, e quando tá bem esticadinha, dói muito menos. Então, eu sempre faço essa puxadinha de 3 pontas, né? O dedão, o dedo indicador ali numa mão e o anelar da mão que eu tô tirando os pelinhos, né? A mão que tá com a pinça, no caso. Então, ó, aqui eu dei uma beliscadinha na luva, por quê, gente? Porque às vezes o pelo, ele fica meio grudado na pinça, né? Ou alguma resquício de pele, alguma coisinha assim. E aí, a gente não consegue mais tirar, né? O pelinho começa a dificultar, assim, pra gente tirar o pelinho. Então, pode dar uma beliscadinha na tua luva ali, porque vai tirar o excesso, se tiver alguma coisinha, né? Essa dica é bem legal. E outra coisa, não sei se vocês perceberam. Ó, e uma dica muito boa é fazer um arrastezinho com a pinça sobre a pele quando tá tirando os pelos. Não puxar e arrancar assim, né? Por quê? Porque dói mais quando a gente puxa e tira a pinça assim sobre a pele. Eu gosto muito de fazer essa raspadinhazinha assim, ó, com a pinça, porque disfarça na cabeça dela a questão de dor, né? Isso eu já testei várias vezes e elas gostam muito mais quando eu faço essa raspagenzinha com a pinça, né? Eu não tiro o contato da pinça sobre a pele a cada pelo que eu tiro, a não ser os mais grossinhos assim, né? E então a gente volta com a linha ali pra dar acabamento no meinho, né? Porque tem bastante penugenzinho essa sobrancelha, então eu passo a linha em toda a sobrancelha. Ó, nessa parte do nariz também, sempre tem algum pelinho, né? Principalmente quem tem pelo grossinho ali, sempre tem bastante pelinho. Então, tira tudo que tem na volta ali, né, do nariz, na parte no meio das sobrancelhas ali. Tira bem, não deixa nada, 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 nada. Sim, tem cliente que chega em casa e vai olhar minuciosamente pra ver se tem algum pelinho mínimo ali, né? Porque a gente nós mulheres, no caso, a gente é detalhista, não adianta. Então, tem que estar bem acabadinho. Então, aqui, eu pedi pra ela puxar só embaixo, tá? Porque eu vou tirar os pelinhos da parte superior, tá? Então, é só embaixo, não precisa necessariamente em cima. Principalmente se ela é uma cliente mais jovem, assim, a pele dela é mais firmezinha, né? Quando é uma pele mais de senhora, que tem mais excesso de pele, enfim, aí pode puxar embaixo e em cima pra fazer isso, tá? Mas, como ela é mais jovem, puxou só ali embaixo. E aí, eu vou dando o acabamento com a linha. Por mais que, tem cliente às vezes que pode fazer só com a pinça. Gente, eu sempre tento assim, vamos fazer, né, só o acabamento com a linha. Porque o acabamento com a linha é perfeito, gente. Não tem erro, né? É o que dá um acabamento bonito. Então, eu sempre tento convencer ela, sabe? Claro que se a pessoa tem alergia à linha, porque assim, tem gente que tem foliculite muito atacada e às vezes a linha não é bom pra ela, né? É raro acontecer, mas acontece. Aí, ok, mas eu tento sempre convencer ela a fazer com a linha, né? Pelo menos o acabamento, depois de tirar todos os pelinhos. E ó, a gente penteia aqui, tudo pra lateral, pra ver como é que tá, né? Se tem mais alguma região que a gente pode tirar pelinho, pra ver se o corte também tá legal, né? E é isso, tá ficando bem show essa sobrancelha. Esses pelinhos rebeldes é muito legal de fazer brow lamination, né? Mas a cliente, eu perguntei pra ela, ela não tinha muito interesse no momento em fazer, então a gente fez só o design. Todos os pelinhos que caem do design, ó, eu vou tirando da volta do rosto com a escovinha ali, ou com a mão, né? E, ó, vocês viram? Eu volto com a pinça o tempo todo procurando pelo, sério. Eu fico procurando muito, muito, muito pelo, né? Porque é isso que faz as clientes se apaixonar por nós. É esse detalhe, né, que a gente, de prestar atenção nos mínimos detalhes, é isso que faz elas se fidelizarem com a gente, né? É realmente tu se importar e não deixar nada, né? Nada, nada, nada. Então, agora a gente vem aqui pra parte da tintura. Eu uso a Reflectocil, ó. Já tá prontinha. E eu sempre aplico, ó, do meio pro final, tá? Do meio pro final. Por quê? Porque a gente quer que fique mais marcadinha do meio pro final, tá? Se a gente começar ali do começo pro final, vai ficar mais marcado do começo e pro final vai ficar mais clarinho. Então, eu recomendo que comece do meio pro final, tá? Pra ficar um efeito degradê mais bonito. Enfim, normalmente elas ficam meio parelhinhas, assim, mas se deixar mais tempo agindo ali no final, né? Normalmente, às vezes, eu até tiro primeiro no começo, depois eu vou tirando o resto pra ficar um efeito degradê. Mas é isso, ó. E a tinta, ela tem que estar sempre de um lado do pincel,
tá? E tem que cobrir muito bem ali os pelos, não pode ficar buraquinho, um cantinho mais claro do que o outro, não. A tintura ela tem que ficar bem uniforme mesmo sobre toda a extensão da sobrancelha, porque se ficar buraquinho clarinho ali, vai ficar manchado o design, né? Não vai pegar naquela região. Então, a gente tem que se certificar que tá pegando em toda a extensão de sobrancelha, né? Encostando desde a pele até na parte dos pelos, porque senão vai ficar manchado, tá? Então, é isso, uma coisa que ajuda muito a pegar melhor, assim, a tintura é na hora da limpeza, tá? Limpar muito bem essa pele. Eu gosto de vir com uma escovinha, com uma espuminha, e limpar bem antes, dar uma leve esfolhadinha quando eu tô penteando a sobrancelha com a espuminha, porque isso vai fazer aderir muito melhor a tintura, tá? Porque às vezes a pessoa tem, né, uma certa oleosidade na pele, ou às vezes até alguma casquinha ali da pele meio ressecada, enfim. Então, eu sempre dou uma escovadinha com uma espuminha na sobrancelha dela antes de começar, tá? Olha, depois eu venho aqui pro começo, pra uniformizar essa tinta. Vocês percebem que não fica nenhum buraquinho ali, sem tinta, não fica um cantinho mais claro do que o outro, não. Ela tem que estar uniforme do começo ao fim, toda a extensão da sobrancelha, pra não acontecer de ficar manchado, de ficar região sem tinta, tá? E o ideal é que você já limpe na hora, antes de passar por outra sobrancelha, principalmente quem tá começando, porque demora pra aplicar a tintura. E aí, essa pele pode manchar com tintura. Caso manche com a tintura, eu recomendo usar um Agima, né, um produtinho que remove a tintura da pele, ou aquele removedor da Reflectocil também, né, pode ser, enfim. Mas sempre limpe, né, fez um lado da sobrancelha, já limpa, ou fez do meio pro final da cauda, já limpa também, se tá no começo, né, pra evitar que fique manchada a pele. Tem peles que mancham muito rápido, né. E o acabamento, gente, tem que ficar extremamente fininho. Tá vendo que eu fiz extremamente fininho o acabamento? Tá? Porque isso vai deixar a sobrancelha desenhadinha, vai deixá-la harmônica. Então, tem que ficar assim, com o acabamento mais fininho na cauda ali, né? Que vocês conseguirem deixar de pontinha mais fininha ali no final, na hora da tinta, melhor. Outra coisa, a tintura, ela não pode passar da região onde tem pelo, tá? Por quê? Os clientes não gostam da tinta grossa, não gostam. Isso eu vejo que é uma dor que muita cliente tem. Ah, eu não gosto quando deixa a tinta mais grossa que a minha sobrancelha. E às vezes as pessoas deixam, tem design que deixa a tinta mais grossa do que os pelos. E fica estranho, elas gostam que fique bem na linha da sobrancelha, né? E dependendo do caso, gente, se a pessoa tem a sobrancelha muito grossa, eu deixo até um pouquinho mais pra dentro, eu deixo uns pelinhos de fora, sabe? Uma linhazinha de pelo embaixo pra fora e uma em cima, sabe? Ou só em cima. Porque a tintura, ela chama mais atenção pra sobrancelha, né? Então, se a pessoa já tem a sobrancelha grossa e passa uma tinta grossa, fica estranho. Então, a gente pode fazer isso, né? Ou deixar bem na medida dos pelos, ou se é uma sobrancelha mais grossa, deixa uma fileirinha em cima, sem tinta, sabe? Mas bem fininha, assim, uma linha bem mega fininha, que aí não vai ficar tão chamativo, né? E dá pra tirar um pouquinho antes do tempo, dependendo se a pessoa gosta mais natural também, né? Então, ó, aqui é a mesma coisa, tô passando em toda a sobrancelha, uma camada bem generosa, pra não ficar falhada, não pode ficar... no meio ali tem um buraco ali que tá com pouca tinta. Não, a tinta ela tem que ficar uniforme do começo ao fim, pra pegar o uniforme, ficar bonita. Senão, vai ficar manchado, tu vai ter que repassar, ou a cliente não vai gostar. Enfim, são esses cuidados que vão fazer tu se tornar cada vez uma profissional melhor. Depois eu venho dando acabamento, ó, fininho, de novo, com o palitinho com algodão, né, que ele é maravilhoso. Eu uso a espuminha Johnson's mesmo ali, né, molho ele com espuminha. Ou outro sabãozinho de preferência, você pode usar também, ó. E vou... fazendo, ó. Vocês estão vendo que eu puxo esse palitinho do começo ao fim, o mais preciso possível, né? Não vou picotando, fazendo por etapas, não. Quanto mais do começo ao fim você conseguir puxar essa tintura, mais retinho vai ficar. Porque se você for picotando, vou tirar um pouquinho aqui, vou tirar um pouquinho aqui, vai ficar toda picotada a tintura dessa sobrancelha, tá? Então, vocês pegam o palitinho e vai, ó, do meio até o final, ou do começo até o final, tá? Que assim vai ficar o mais preciso possível, vai ficar bem retinho o desenho de vocês, a tintura de vocês.
E agora a gente vai esperar a tinta agir, né? Eu gosto, gente, eu não deixo nenhum tempo específico, tá? Conforme vai secando a tintura, eu vou vendo, né? Se já dá pra tirar ou não. Quanto mais sequinha tiver ali, mais vai ter agido a tinta na pele. Então, não tem um tempo específico, tá? Normalmente, fica agindo em torno de uns 5 minutos na sobrancelha, né? Essa sobrancelha eu deixei em torno de uns 5 minutos agindo, né? E aí, eu já comecei a tirar ela pelo começo, vocês vão ver, né? A gente começa sempre a tirar pelo começo, pelo lado que a gente começou. Então, a gente começa a tirar ali pelo comecinho, porque é um lugar onde a gente pode deixar ela mais clarinha, digamos, né? E enquanto age a tintura, o que vocês podem fazer? Vão olhando, ver se dá pra dar um acabamento melhor, ó. Nem eu sempre fico olhando pra ver se, eu posso melhorar algum detalhezinho. Então, não é, eu vou largar minha cliente aqui com a tinta. Não, eu fico olhando, eu fico conversando com ela, prestando atenção. Outra coisa, adoro oferecer buço pra elas enquanto a tinta tá agindo. Gosto de oferecer uma depilação facial com a linha. Gosto de oferecer, enfim, perguntar se já fez cílios, se já fez o lash lift, no caso, né? Ou ir conversando, né? Porque elas vão abrindo a vida delas, vão desabafando com a gente, que a gente é quase uma terapeuta, né? E vou olhando o desenho pra ver se eu posso melhorar algum detalhe, né? Porque, enfim, a gente sempre pode melhorar. Nunca pense que, tá perfeito. Não, vocês sempre podem melhorar. Eu já trabalho na área há 6, 7 anos, mais ou menos, e todo dia eu descubro alguma coisa nova. Todo dia eu descubro coisas novas. E isso é incrível. Esse final de semana, por exemplo, né, dei um curso e a gente aprendeu uma coisa nova que nem a aluna sabia que ela tinha uma coisa nova. A gente aprende uma coisa nova. Então, não hesitem em aprender, né? Em ver como que eu posso melhorar. É isso que vai tornar vocês uma profissional maravilhosa. Outra coisa que eu gosto de fazer é isso, ó. Eu vou vendo se ficou algum restinho de pelo, né? A gente vai aproveitando esse tempo ali pra realmente aperfeiçoar o design, agradar mais a nossa cliente, né? Conforme dá. Então, às vezes, eu nem me encasqueto tanto, ó, em dar o mega acabamento de primeira, porque enquanto tá agindo a tinta, eu vou verificando também se tem algum pelinho. Porque uma coisa que eu vejo é que, às vezes, as pessoas perdem muito tempo. Meu Deus, eu tenho que tirar todos os pelos agora, né? Não. Se tem alguma coisinha ou outra, vocês podem tirar enquanto a tinta tá agindo também, né? Eu sempre gosto de ficar verificando, ó. Então, vocês estão vendo? Eu começo a tirar ali pelo comecinho. Eu vi que o comecinho pegou bem, eu já tirei de toda a sobrancelha, né? Porque pegou bem a pele dela, pega bem a tinta. A tinta tava bem uniforme ali, né? Então, ó, já deu um aspecto maravilhoso. Olha esse olho dessa cliente, gente. Esse olho, nossa, olho claro pra gente, eu não sei vocês. Mas no feed fica tão legal, né? O olho claro. Não que outros olhos não fiquem, mas enfim, o olho claro, ele chama bastante atenção para nossas fotos, né? E é isso. Agora a gente vai limpar a outra sobrancelha. Às vezes eu até dou um tempinho de uma sobrancelha para outra, dependendo de quanto tempo eu levei para fazer um lado. Mas aqui eu fiz rapidinho um lado e do outro, né? Então já deu para limpar as duas, ó. Vocês veem que tem uns pelinhos que são mais rebeldes dela. Mas esses pelinhos rebeldes dela, se a gente corta, fica buraco, tá? Então, nem todos os pelos a gente pode puxar pra baixo e cortar, tá? Então, ó, depois a gente vem, dá uma penteadinha. Ela me conta que ela gosta de usar, né, um gelzinho incolor todo dia pra alinhar aqueles pelinhos que são mais rebeldes. Mas que uma vez ela fez o brow lamination, eu acredito que ela deu uma traumatizada, então, por isso que ainda a gente não fez. Mas eu acredito que logo mais ela vai querer fazer a brow lamination, né? A gente vai conversar, vou mostrar pra ela que é diferente, que nem toda sobrancelha resseca, que o medo dela é esse. Ressecou muito da outra vez, né? Então, é isso. A brow lamination é um procedimento que tá muito em alta, tá? Logo vocês vão ter vídeo aqui, né? Assim que tiver um vídeo de brow lamination, já vou postar, já vou marcar aqui no vídeo. Mas acompanhem o canal, porque tá tendo muita novidade aqui, tô postando muita coisa em relação à estética pra vocês aprenderem. Então já se inscreve, curte o vídeo se você tá gostando, né, desse conteúdo que eu tô fazendo com muito carinho pra vocês aprenderem mesmo, né? E se tornarem cada dia mais profissionais fortes, corajosas, estudiosas, né? Quero ver todas crescendo, muito. Porque a estética é maravilhosa, gente. Eu já tô há 6 anos, eu amo o que eu faço. E não existe isso, né, de
Eu acredito, ai, concorrência, mercado saturado, não. Vai se diferenciar quem se dedica mais, né? Quem se dedica ali no trabalho, quem não desiste, quem vê os desafios como oportunidade de crescimento, né? Então é isso. Então, espero que estejam gostando desse conteúdo. E, ó, eu finalizei a tintura e eu já fico vendo se tem algum pelinho, né? Porque sempre aparece. E agora eu venho dando acabamento ali com uma basezinha, tá? Eu passo uma basezinha na pele da cliente, na parte de baixo, só pra dar uma iluminada, né? Na parte de baixo ali da sobrancelha dela. Então, ela é uma base um pouquinho mais fluidinha. Pode ser corretivo, pode ser lápis iluminador, né? Essa daí é uma basezinha que eu tenho da Revlon, que eu gosto bastante dela. Porque quando a gente passa essa basezinha embaixo, dá um aspecto, gente, que tá mais limpinho ainda, sabe? Então, eu gosto muito desse efeito que a base dá como acabamento, né? Quando a cliente vem com maquiagem e a gente limpa na região ali da sobrancelha, eu sempre tenho umas basezinhas pra retocar elas, né? Não é o caso dessa cliente, porque ela já veio sem maquiagem, mas eu passei só pra dar um acabamento pra vocês verem como eu faço, né? E depois eu venho esfumando ali com cotonete, ou até com o dedo mesmo, com a luva ali, né? Que também dá pra deixar mais esfumadinho. Mas eu adoro esse efeito de passar um pouquinho de base clarinha na parte inferior da sobrancelha. E a gente passa o gel incolor. E olha que sobrancelha! Eu amo a Reflectocil, eu amo trabalhar com linha egípcia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se inscrevam, curtem esse vídeo, compartilhem e até mais!